Cônjuge e companheiro têm o mesmo direito na hora da sucessão? Fique ligado que hoje esse é o tema aqui do canal. Ilustres, tudo bem? Aqui é o Felipe Barbosa conversando com vocês. Hoje eu quero tratar do tema sobre cônjuge e companheiro na hora da sucessão. Será que os dois têm o mesmo direito? Antes de ingressar nesse assunto, eu quero simplesmente especificar duas situações. Cônjuge é quem vem do casamento, aquele casamento formal, solene. Quando eu falo em companheiro ou convivente, eu estou falando de relacionamentos que não são, em regra, formais. É o caso da união estável, por exemplo. Ilustres, em vídeos anteriores, nós tratamos sobre o tema de quem teria direito a herdar. Nós vimos que existem herdeiros facultativos e existem herdeiros necessários. Sendo que nos necessários existe uma ordem vocacional. Primeiro, quem herda são os descendentes, depois quem herda são os ascendentes e em terceiro lugar vem o cônjuge. Veja que a lei fala em cônjuge, não em companheiro. E aqui inicia a nossa jornada hoje, essa discussão que nós vamos ter. A lei, a Constituição Federal de 1978, equiparou a união estável ao casamento. Logo, numa ideia mais ampla, nós poderíamos pensar que todos os direitos que o cônjuge tem em um relacionamento, o companheiro também deveria ter, uma vez que foram equiparados. Ocorre que o Código Civil, que regula o direito da sucessão, em 2002, quando houve a sua alteração, ele não seguiu a regra constitucional. E o que ele fez? Um artigo específico para companheiros, o 1790, e um artigo específico para cônjuge, que é o 1829. Essa situação fez o quê? Um desnível maior ainda que existia entre essas duas instituições. Veja que no artigo 1790, o companheiro, além de não ser um herdeiro necessário, ou seja, estar obrigatoriamente na sucessão, ele ainda vinha depois dos herdeiros facultativos. Ele vinha em quarto lugar como direito de herdar. Então o companheiro ele era literalmente preterido. Ele ficava lá para trás. Já o artigo 1829, que é o artigo do cônjuge, era ao contrário. Coloca o cônjuge como herdeiro necessário e ainda por cima dá todos os direitos para ele. Direito à habitação, direito de concorrência, inúmeros outros que eu não vou listar para não ficar tão grande o nosso assunto. E por muitos anos seguiu esse regramento. Até que agora, em 2017, o STF julgou um recurso e nesse recurso, o que ele fez? Ele declarou inconstitucional o artigo 1790, dizendo que aquela regra que estava exposta lá não era legítima. Perfeito, então nesse pensamento nós vamos dizer, que bom, Felipe, isso quer dizer que a partir de agora o companheiro vai ter o mesmo direito do artigo 1829 do cônjuge. Não, gente. Aqui aconteceu uma situação. O STF, em que pese declarar inconstitucional, dizer que não tem validade o 1790, ele não disse que o companheiro tem os mesmos direitos do cônjuge. Isso ficou omisso. Tudo que se entende hoje sobre cônjuge e companheiro vem de entendimento jurisprudencial, que são os julgados, somando-se todos os julgados têm um entendimento, e ou por doutrina, que é quando professores e doutrinadores escrevem teses. Mas a lei não equiparou. Veja que o artigo 1845 do Código Civil fala que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. O que o STF teria que ter feito nesse julgamento de 2017 era dizer que o companheiro era sim herdeiro necessário. Com isso, ele daria ao companheiro todos os direitos que o cônjuge tem. Mas ao ser omisso nesse julgamento, ele acabou criando então essa situação que só por entendimento jurisprudencial e doutrinário é que nós chegamos a uma ideia. A ideia hoje qual é? Que sim, o cônjuge e o companheiro são iguais.
O companheiro hoje, ele é elevado ao padrão de cônjuge. Esta é a ideia que nós estamos tendo. Mas veja, isto não está na lei, isso é entendimento. Por isso que em vídeos anteriores, por exemplo, nós gravamos dizendo da necessidade de se reconhecer a união estável. Porque quanto mais reconhecida ela, mais nós vamos conseguir equiparar o companheiro ao cônjuge. Veja que numa herança, se a pessoa que faleceu tinha 2 filhos de outro casamento, por exemplo, e um companheiro, se esses 2 filhos aceitarem este companheiro, ele vai herdar, ele vai entrar na herança e vai receber. Mas se esses 2 filhos disserem, não, nós não reconhecemos você como companheiro legítimo do falecido, você terá que entrar na justiça para reconhecer. Por que eu estou fazendo essa discussão sobre cônjuge e companheiro ser herdeiro necessário? Porque o herdeiro necessário, ele não pode ser excluído dos 50% da legítima. Isso nós vimos no primeiro vídeo, volta lá e olha, tá? Ele não pode ser excluído. Logo, se o companheiro for elevado mesmo ao grau do cônjuge, ele terá direito a entrar naquela partilha obrigatória dos 50%. E aí vai ser na regra do regime de bens, que isso vai ser um próximo vídeo da sequência, ok? No entanto, se o companheiro não é equiparado ao cônjuge, e esse for o entendimento, o que acontece? Ele permanece como herdeiro facultativo. E como facultativo, ele não é obrigado a ser contemplado na herança. E aí afasta o cônjuge. Ele pode ser afastado, por exemplo, pelo testamento. Ele pode simplesmente não ser contemplado dos 50% da legítima e não receber nada, além da sua meação no inventário. Ok? Agradeço cada comentário que vocês fazem, podem continuar fazendo. Façam perguntas aqui, como está acontecendo também. Eu agradeço todo o apoio, todo o carinho que vocês têm deixado. Curtam a nossa página e, por favor, sigam o nosso canal.